Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão felizes aí? Glória a Deus. Ele é aquele que enche o nosso coração com a paz, né? Assim como nós falamos no início, a paz que excede todo entendimento. E aí é impossível a gente não expressar a nossa gratidão. E às vezes são momentos que passam batidos, né? Momentos de um simples levantar, um simples acordar nosso pela manhã, e às vezes a gente esquece de agradecer ao Senhor por estar fazendo isso aqui, ó, respirando, né? Mas Ele é um Deus que na sua infinita graça e misericórdia nos abençoa e derrama essa graça sobre nós. 2020, como o pastor falou no culto da virada, né? 2020 ficou para trás, um ano difícil, um ano de lutas, um ano de muitas readaptações para todos, né? Um ano onde a gente lutou muito, mas a gente viu também a mão de Deus nos guardando, nos provendo. Obrigado, irmão. Sendo conosco em várias situações. Foi um tempo de crise, né? E ela ainda não passou totalmente, mas nós estamos confiantes que em Deus nós vamos vencer, nós vamos romper. Em 2021 nós vamos dar passos maiores no Senhor, maiores daqueles que foram dados em 2020. Tem uma frase que foi Albert Einstein que falou sobre a crise. Ele falou assim: quem atribui à crise os seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise de incompetência. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora a rotina, o melhor de cada um. Com toda certeza foi e tem sido, esses dias, um tempo de desafio para todos, onde nós temos oportunidade de mostrar para Deus o quanto nós somos dependentes dEle. Nós temos condições de expressar ao Senhor todas as vezes a nossa dificuldade de passar sozinho por momentos difíceis. Mas aí que entra um agente que a gente chama de catalisador, é o agente acelerador de processos, que é o Espírito Santo de Deus, que é Deus Pai, que é Jesus Cristo, atuando na nossa vida, trabalhando em nós e não nos deixando órfãos no período de dificuldade e de lutas. Talvez, eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar sobre uma das principais características de Deus. Eu creio que uma das principais características de Deus é ser nosso Pai. O texto de Romanos 8, no capítulo 15, ele vai falar assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Isso quer dizer que quando nós recebemos o Espírito Santo, e esse versículo ele é lindo, ele quer dizer que quando nós recebemos o Espírito Santo, quando ele entra na vida de alguém, ele recebe, sabe o quê? O direito de chamar o Pai por Abba. Essa expressão Abba, ela revela uma intimidade. Essa expressão Abba, ela revela a intimidade, o carinho
de uma criança, quando ela chega para o pai e fala assim: paizinho, meu pai, meu papai. E isso é tão lindo, porque isso nós recebemos esse direito, nós agimos assim a partir do momento que o Espírito Santo está dentro de nós. Jesus, ele usou essa expressão Abba, lá em Marcos 14:36, quando ele estava num momento de agonia, no Getsêmani. Ele diz assim: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus, mesmo naquele momento de agonia, ele não esqueceu da intimidade que ele tinha com o Pai, ele não esqueceu da identidade que ele tinha de filho, ao clamar: Paizinho. Esse momento é muito difícil. Se possível, passe ele de mim, mas acima de tudo, seja feita a sua vontade. Isso tudo nos mostra que quando nós somos filhos, agora não trazendo para Jesus, mas trazendo para nós, quando nós somos filhos adotivos do Pai, nós somos levados para um nível de intimidade com Deus, onde nós podemos chamá-lo de paizinho. Eu queria que a gente abrisse em 2 textos, que vai ser o texto base hoje desse sermão. O primeiro que nós vamos abrir está em Gálatas 4, nós vamos ler o versículo 4 e 5. Gálatas 4, vamos ler 4 e 5. Vai falar assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou quem? O seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando chegou o devido tempo, Deus envia o Filho dele, que era nascido de mulher, para quê? Para nos redimir. E com isso nós recebemos a adoção de filho. Vamos para o segundo texto. O texto de Efésios, no capítulo 5, no verso 1. Efésios capítulo 5, verso 1. Vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós estamos vivendo o ano da adoção. Nós vamos ouvir falar muito aqui nesse altar sobre adoção. Nós vamos aprender muito sobre adoção durante esse ano. Nós falamos no culto da virada, o pastor Cadu teve um momento que ele disse: talvez você vai ser levado a adotar alguém, talvez você vai ser levado a ser adotado. Então nós estamos livres, nós estamos, sabe o quê? Prontos para o que o Senhor quer nos ensinar nesse termo de adoção. 2021 é o ano da adoção. E pesquisando um pouco sobre a nossa legislação, eu entendi e achei aqui, quero compartilhar com vocês, que a adoção, ela atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres do filho biológico, inclusive sucessórios. Ele passa a ser herdeiro em partilhas de bem e ele receberá o mesmo que outro filho biológico. Mas interessante, porque quando a gente olha nessa perspectiva, a gente olha apenas pelo privilégio que nós temos quando nós somos adotados. Nós queremos saber que nós somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros do Pai. Sabemos que temos uma herança na glória, sabemos que temos uma herança que nós já podemos usufruir dela aqui como filhos.
E então nossos olhos são voltados para o benefício de ser filho. Mas tem um lado, sabe, tem um lado da adoção que nós precisamos também olhar. Existe não só direitos, mas também existem deveres a serem cumpridos, tanto por aquele que adota como aquele que é adotado. Sabe, existe algo, e é o que nós vamos falar hoje sobre isso aqui, e nós vamos fazer uma ligação sobre esses dois textos aqui. A adoção que nós queremos trabalhar hoje é a adoção de quê? Eu adotando as características do meu pai. O texto aqui, ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, se nós recebemos a adoção do Pai, e nós nos sentimos adotados, e nós sabemos que somos herdeiros, então, como filho amado, nós precisamos o quê? Ser imitadores de Cristo. Então, nós vamos adotar o quê? Nós vamos adotar as características do nosso Pai. Como é fato, quando a gente olha para um filho, e a gente olha como ele se parece com o pai. Ou a gente olha para uma filha, como ela se parece com o pai. Porque o próprio convívio, eu não estou falando de características físicas, mas eu estou falando de, sabe de quê? De manias, de gestos, de comportamentos e até de caráter. Porque o filho, ele começa, sabe o quê? A copiar o pai. Esse versículo ele é tão verdadeiro quando o autor diz para a gente: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quer dizer assim, você tem um pai agora, imite seu pai, copie seu pai. Eita, ei meu Deus, isso é muito forte. Quando o pai nos adota, ele tem uma intenção. Olha, o texto que a gente leu de Gálatas 4:4 vai falar: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de quê? De redimir. Essa palavrinha redimir, ela significa readquirir, adquirir de novo, reconquistar aquilo que havia perdido. Aí volta o versículo: os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção. Então, por meio de Cristo Jesus, nós fomos redimidos. E isso que é readquirir, adquirir de novo, reconquistar aquilo que perdeu, porque existia um conflito entre a natureza do homem caída antes de Cristo vir. E Cristo veio e nos redimiu. Com isso, ele assina o papel de adoção. Então, Deus foi intencional ao mandar o seu filho aqui, ao nos adotar, quando te adotou, me adotou. Agora, a partir daí, nós temos sim deveres a cumprir. Deus não nos adotou apenas para que a gente se sentisse filho, mas nós temos o dever de passar essa adoção para frente. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque se nós temos que copiar o nosso pai, se nós temos que agora automaticamente ganhar as características do nosso pai que nos adotou, existem 3 características que eu queria trabalhar elas com vocês. Rapidamente nós vamos falar sobre uma característica do pai que é impossível a gente discordar. Essa característica do pai é o quê? É o amor. Nós somos filhos, sim, adotados. Quando eu sou filho adotado, eu preciso imitar o meu pai. Então, se o meu pai é amor, o que eu faço? Eu preciso ser amor. Em João, no capítulo 13, 34 e 35, vai falar assim: amai-vos uns aos outros como quem? Eu, Deus, vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos,
Quantas vezes a gente para na primeira parte desse versículo aqui: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e a gente decora só essa parte. Olha que importante: somente assim podereis ser reconhecido como meu discípulo. Então, se eu não amo, eu não posso ser reconhecido como um discípulo, eu não posso ser reconhecido como um filho. Sabe por quê? Porque amor é uma característica do meu Pai. No texto de João 3,16, que todo mundo sabe de cor, ele vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Para quê? Para que ninguém se perdesse, mas tivesse a vida eterna. E muitas vezes nós confundimos com aquele outro texto, sabe, de João 13, de João 3,16, não, um minuto. É o 1 João 2, o 15 e 16. Nós confundimos com esse texto, porque esse texto fala assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Então, um texto está falando porque Deus amou o mundo. O outro está falando: não ameis o mundo e nem o que nele há. Quantas vezes nós, por olharmos para isso aqui, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, e muitas vezes colocamos um amor nessas coisas, nós afastamos do verdadeiro amor de Deus, a verdadeira característica do Pai, que é amar pessoas, amar vidas, e não amar bens, não amar aquilo que satisfaz a nossa carne, não amar aquilo que os nossos olhos cobiçam. A característica do Pai que temos que imitar é o amor. Então, por isso que o reino de Deus ele é manifesto aqui: justiça, paz e alegria. Sem amor é impossível manifestar essas três características de Deus. Onde quer que nós possamos ir, sem o amor, nós não vamos transmitir o amor, o reino de Deus que manifesta em justiça, paz e alegria. Eis a característica do Pai que eu tenho que imitar. Sabe qual outra característica do Pai que eu, como filho adotado, eu preciso imitar? Existe uma característica dele que é linda. É a característica do Pai de ser reconciliador. 2 Coríntios, no capítulo 5, 17 e 18, vai falar assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que fez o quê? Nos reconciliou por meio de Cristo. Agora, fixa isso aqui: e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, se o Pai é reconciliador, Ele espera o quê? Que possamos exercer o ministério da reconciliação. Isso é o filho imitando o Pai. Nós somos filhos adotados, então se eu aceito essa adoção, eu preciso imitar o meu Pai. Sabe o que é reconciliar? Reconciliar é mudar, é a união de duas ou mais partes pela renovação de causas que estavam em desarmonia. A reconciliação, ela é necessária para pôr fim a uma inimizade. Existiu com a queda do homem uma inimizade, existiu um conflito. E quando Deus, através de Jesus, Ele reconcilia quem? Eu e você.
Ele nos traz de novo para o lugar nosso de filho. Até então nós éramos criaturas de Deus. Até então o homem, e como ele decepcionava o Pai. Como a gente vivia debaixo da lei, tendo que fazer coisas para agradar, tentar agradar a Deus. E em Cristo nós somos inundados por uma graça tão tremenda de Deus, onde aquele sentimento de pertencer, aquele sentimento de fazer parte, ele inunda as nossas vidas. E Deus, através de Jesus, traz uma restauração na comunhão entre o homem pecador e o Deus Criador, que amou ele e colocou ele aqui. Então, não só isso. Então, nós sim ganhamos o direito de sermos filhos e fomos reconciliados. Mas Ele espera de nós que nós tenhamos esse ministério da reconciliação. É quando eu passo para frente aquilo que me foi dado. É quando eu explico para alguém o plano de salvação. É quando eu falo de Jesus para alguém. Eu falo assim, cara, você se sente criatura de Deus? Existe algo maior para você. Existe um Pai que te ama. Existe um Pai que quer te adotar. Ei, você aí, talvez a imagem que você tem de Deus é aquela imagem que o seu pai biológico passou para você, e talvez essa imagem não foi boa, mas eu queria te dizer que existe um Deus que através de Jesus reconciliou tudo isso que você está sentindo aí. Você tem o direito de ter uma nova vida em Cristo. Quando eu falo isso para alguém, quando eu passo a exercer esse ministério, eu estou imitando a característica do meu Pai, que é um Pai reconciliador, que deu o seu Filho para que a gente tivesse vida, para que a gente alcançasse a salvação, para que a gente pudesse usufruir disso, não só na glória, como aquele que recebe a salvação e fica feliz, eu sou salvo. Não, mas aquele que exerce o ministério da reconciliação, que fala de Jesus todos os dias, que ama pessoas todos os dias. Terceira característica do Pai, que nós temos que imitar como filho adotivo. Se eu recebi a adoção, então eu passo a imitar o meu Pai, que tem uma característica, sabe de quê? De ser relacional. Relacionamento é o quê? É estabelecer vínculos afetivos. A amizade, ela é um relacionamento. A gente, biblicamente falando, a gente pega de Gênesis a Apocalipse, sempre Deus, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que Ele sempre procurou estar junto do homem, perto do homem, mesmo essa criação do homem tendo decepcionado tanto Ele, como esse livro nos mostra. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus sempre buscou, e Ele sempre nos mostrou que a Trindade, sempre se relacionando. Façamos o homem a nossa imagem. O exemplo de relacionamento começa aí. Façamos o homem, eles sentam juntos como um Deus só e falam, vamos criar essa coisa linda que é o homem. Vamos criar essa coisa linda que eu sou apaixonado, eu amo demais. Sabe? Desde o jardim do Éden, Deus olha e diz assim, não é bom que o homem fique só. Falei uma auxiliadora, abençoa Deus, em nome de Jesus. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus olha e fala assim, não dá para você ficar sozinho, meu filho. Não dá para ficar sozinho. Então você precisa relacionar. Nós não somos uma ilha deserta.
Sabe, aquela pessoa introspectiva, que ela acha que ela vai viver sozinha, ela pode conversar com os próprios botões, quão infeliz ela é. Ela nunca vai entender o que é ser feliz, o que é ser um filho de Deus, que tudo de Deus nos traz para uma comunidade, tudo de Deus nos traz para relacionamento. Sabe, aquele probleminha que às vezes você tem com pessoas, é impossível a gente ter uma comunhão com Deus e não se relacionar com pessoas. Eu falei isso aqui uma vez e é verdade. Deus, Ele é Pai de quê? De pessoas. Jesus, Ele morreu por pessoas. E o Espírito Santo, Ele mora em pessoas. Então é o momento que a gente precisa rever os nossos conceitos se nós temos problema com pessoas. Porque o nosso Deus, o nosso Pai que nos adotou, que nós temos que imitar, Ele é altamente relacional. Nós não fomos criados para viver sozinhos e isolados. Ah, mas na igreja tem tanto problema. Ah, o cara me deixa careca de tanta dor de cabeça, tanto querer colocar música fora da playlist. Meu Deus, meu Deus. Mas a palavra de Deus nos fala, ferro com ferro se afia. É aqui que a gente cresce, é aqui que a gente amadurece. É quando eu não convivo só com quem é igual a mim, mas eu convivo com quem é diferente. E eu consigo entender essas diferenças, eu consigo crescer, eu consigo amadurecer, eu consigo relacionar com quem é diferente de mim. Porque Deus, Ele é altamente relacional. E é uma característica que, como filhos adotivos, nós precisamos copiar do Pai. Sabe, se verdadeiramente nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, essas características do Pai, elas precisam ser, nós precisamos perseguir essas características. Tem mais, hoje nós vamos falar só de 3, mas tem mais características do Pai que, como filhos adotivos, nós precisamos correr atrás para imitar Deus. Sabe, assim como em Gálatas 5, nós não vamos abrir, fala do fruto do Espírito, né? Os nove frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São frutos de quê? Do Espírito. Só tem essas qualidades aqui quem tem uma vida de intimidade com o Espírito. Por quê? Porque não é questão de você sair, eu vou ser longânimo, eu vou ser benigno, eu vou ser bom. Não, quando você anda com o Espírito Santo, automaticamente flui da sua vida o fruto do Espírito Santo. É fruto do relacionamento seu com o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a adoção de Cristo, sabe o que acontece? Segura essa aí. Pastor Cadu falou aqui no culto da virada, que Malaquias, o último livro do Velho Testamento, ele termina exatamente com a palavra maldição. Não sei quem já percebeu isso. Só que eu estava pensando nisso aqui e falei, meu Deus, que lindo isso. Porque se o último livro da Bíblia ele termina com a última palavra maldição, o primeiro livro, Velho Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, ele começa com uma bênção. Que bênção que é? O nascimento de Jesus. E ele traz, sabe o quê? A genealogia. Ele conta de onde Jesus veio. E aquilo ali que a gente acha que são apenas nomes, não, aquilo ali é feito, sabe para quê? Para mostrar para a gente que Deus tem um plano e Ele cumpre o plano dele através de gerações. E é tão lindo isso, sabe por quê? Porque quando nós aceitamos a adoção de Cristo, sabe o que acontece? O nosso nome, ele passa a ser escrito onde? No livro da vida, né? Amém. Mas sabe o que acontece mais? É como se aquela genealogia ali continuasse. É como se
se a partir do nome ali do nascimento de Jesus, ele acrescentasse Fernanda, ele acrescentasse Mário, ele acrescentasse Irani, e ele fosse acrescentando o nosso nome, e isso é muito importante, sabe por quê? Porque como filhos adotivos de Deus, que aceitaram a adoção do Pai, a gente tem um dever de continuar essa genealogia, sabe? Porque você entra num lugar ali da história, de Deus contando a história dele através de gerações, e ela não parou em Jesus, ela parou aonde? Em você, na geração depois de você, e depois de você, e depois de você. Meu Deus, vocês estão entendendo isso? Vamos ficar de pé? Eu queria nesse momento que o Ministério de Louvor vai estar adorando o Senhor ali com um cântico. Eu queria que você fizesse assim, sabe? Aquela oração que Davi fez. Deus, sonda o meu coração nesse momento. Vê se há em mim aqui, vasculhe meu coração, Pai. Deus, prova meu coração. Vê se há em mim aqui algum pensamento errado, porque a partir de hoje eu quero alinhar a minha vida com a tua vontade. Faz aquela oração igual Jesus falou lá. Ah, Deus, mas acima de tudo seja feita a tua vontade na minha vida, porque ela é o melhor para mim. O Abba quer que você seja parecido com Ele.